Olá, olá! Boa noite! Logo de cara vou falando, sejam todas bem-vindas a mais um Papo Sem Neura. Vou esperar o pessoal entrar. Muita gente nova chegando aqui no perfil, muitas dúvidas sobre diástase e aí eu decidi fazer uma live sobre esse tema, que ainda tem muita dúvida, né, gente? Então, hoje a gente vai bater um papo sem neura aqui sobre os impactos da diástase na sua vida. Será que a diástase é apenas uma questão estética? Será? Bom, o que eu peço para vocês? Se vocês acham que esse conteúdo é legal, que esse bate-papo vai ser legal, eu quero que vocês cliquem incessantemente nesse coraçãozinho e peguem esse aviãozinho e mandem isso para as outras pessoas, para quem vocês achem que precisam dessas informações, para quem vai ter alguma utilidade, tá bom? Então, me ajuda aí, coraçãozinho e aviãozinho. E a gente vai bater um papo bem legal sobre diástase. Obrigada, Cris Xará. Bom, gente, muita gente nova entrou no perfil nas últimas semanas e as dúvidas começaram a voltar, né? Tem muito material aí no perfil e tal, mas tem muita gente nova e esses materiais estão mais para trás. Então eu resolvi hoje fazer essa live sobre isso, tá? O que é a diástase? Vamos começar por aí. A diástase, gente, é um afastamento que acontece na linha alba, que é essa linha aqui, que faz a união entre o lado esquerdo e o lado direito desse músculo aqui na frente, chamado reto abdominal. Mas ela não é só isso, ela não tá só superficialmente aqui. Ela tá interligada a tudo lá por dentro, inclusive ao nosso assoalho pélvico. E como que ela tá interligada? Ela tá interligada porque a linha alba, na verdade, ela não é só uma linha. Ela é uma estrutura que tem um emaranhado assim, ó. É realmente isso aqui, é um emaranhado, uma teia. Uma rede tridimensional que faz toda a conexão. Então, a linha alba tá ligada ao assoalho pélvico, tá ligada aos músculos laterais, né? Os laterais aqui do abdômen, na frente. Então, fica muito simplório falar que é apenas uma linha ali na frente. Não, ela é uma estrutura muito forte, com tecidos emaranhados vindo de todas as direções. Então, ela ajuda a dar estabilidade para o corpo, a dar estabilidade para o centro do nosso corpo. E o core, o centro do corpo, ele é vamos dizer assim, o centro de distribuição de força do nosso corpo. Então, quando você vai fazer um movimento com braço, com perna, com qualquer coisa, a força parte do centro, parte aqui, do nosso core, da região central, tá? Então, se a gente não tem um core estável, um core tonificado, a gente não vai ter uma boa distribuição de força. Então, por exemplo, você tá ali sentada e de repente você levanta rápido pra, sei lá, socorrer seu filho que caiu. E aí você dá aquele tranco na coluna, você sente aquilo, você fala, ai, isso é por quê? Porque o seu core, ele não tá estável, ele tem uma falha, né? Então, é muito importante, gente, treinar o core é fundamental para qualquer coisa que você queira fazer na vida. Ah, Cris, mas eu não sou atleta, eu não jogo vôlei, eu não faço luta, eu não faço nada disso, tá, gente? Mas você lava roupa, você limpa a casa, você carrega filho, você carrega sacola, você dirige. O core fortalecido, ele não é apenas para quem vai fazer uma atividade esportiva. Ele é para nossa vida, para o nosso dia a dia. Para vocês terem uma ideia, um glúteo forte, e o glúteo faz parte do core, tá? O glúteo forte, ele faz com que você tenha uma marcha equilibrada, um caminhar equilibrado. Isso faz com que você não tenha problemas nos joelhos, isso faz com que a chance de queda reduza em número, assim, absurdo, principalmente para quem é mais velha, né, que vai perdendo... Aí eu vou passar para outro tema, tá? Mas só para falar a importância do glúteo. Vai perdendo massa óssea, e aí quando o glúteo tá fraco, os idosos caem muito. E uma queda em idoso demora demais para recuperar quando recupera. Então o glúteo, ele faz parte do core e ele fica esquecido.
Então, gente, quando a gente fala em diástase, a gente não pode focar tudo isso eu falei para dizer para vocês que diástase, quando a gente fala em diástase, a gente não pode focar apenas nessa linha. A gente precisa pensar no todo, pensar no corpo como um conjunto, como um time que joga junto, tá? E aí, então, tudo bem, falei que é um espaçamento maior que acontece aqui. Por quê? Principalmente as gestantes, né, que passam pelo processo do abdômen de estender durante a gestação para poder acomodar o bebezinho. E essa linha ali, ela é esgarçada, ela é estendida tanto nesse sentido quanto nesse sentido, porque a barriga cresce, né? Esse músculo aqui, ele chega a alongar 118% para acomodar o nosso bebezinho. E aí, esse tecido, ele fica esgarçado em algum... Esse aqui já tá até furado. Deixa eu pegar outra ponta. Ele fica esgarçado. E aí, em algumas mulheres, isso não volta sozinho, tá? Precisa de ajuda. Então, a gente tem mais ou menos uma estatística que de 6 a cada 10 mulheres, o corpo não vai voltar sozinho. Vai precisar de ajuda. E aí, se você parar pra pensar... Eu tô sem a minha foto aqui. Eu amo uma foto que tem a transformação que acontece no corpo da mulher para poder receber o bebê, né? Então a gente precisa dar uma ajuda para esse corpo para ele voltar, tá? Porque a gente não pode esquecer do seguinte, gente. Nasce uma mãe, mas continua existindo uma mulher. E essa mulher, ela cuida da casa, ela cuida de outros filhos, ela trabalha, ela faz N coisas, ela, enfim, tem suas atividades e ela precisa continuar sendo saudável, sendo funcional, tá? Então, tudo bem, falei da distância, mas que distância é essa, Cris? A literatura fala pra gente 2,2 a 2,5 centímetros. A partir disso, é considerado uma diástase patológica. Então, quando a gente tem uma distância aqui maior do que 2,2 ou 2,5 centímetros, a gente tem uma diástase patológica e a gente precisa cuidar. Mas a gente não pode focar apenas nessa questão da distância. A gente precisa pensar em função. Lembra que eu falei que isso aqui está interligado com todo o nosso corpo? Inclusive os glúteos fazem parte disso, os músculos das costas, lateral do nosso tronco, o nosso abdômen, o nosso diafragma, que fica aqui no topo separando, né, os pulmões da parte de baixo dos órgãos e das vísceras. Então a gente tem que pensar na função também. Então quando a gente fala em diástase, não basta fazer aquele teste que eu coloquei aí pra vocês, que é o autoteste, aquele que sobe e coloca a mão e vai medindo quantos dedos tem a diástase. Não basta fazer esse. A gente precisa também avaliar a função. Cris, mas você tá falando isso tudo por quê? Porque lembra que o tema da nossa live é o impacto, quais são os impactos que a diástase causa na sua vida? Eu tô explicando pra vocês que a diástase tem relação com todo o centro do corpo. Então, é muito comum que mulheres que têm diástase, eu tô falando de mulher, tá, gente? Homem também pode ter, mas eu tô focando no nosso público feminino aqui. É muito comum que mulheres que tenham diástase, elas tenham também dores nas costas. Por quê? Se existe uma falha aqui nessa contenção aqui na frente, a coluna vai sofrer. A coluna, gente, ela é uma viga mestra que é sustentada por músculos. Quando esses músculos têm alguma falha, não só músculos, tá? A fáscia também. Qualquer tecido aqui que faz a sustentação da coluna, quando eles falham, a coluna sente. Então, por isso que é muito comum as mulheres terem dores nas costas, porque existe uma falha ali na frente, seja por diástase ou seja por incompetência abdominal. O que mais que as mulheres têm muito? A questão do escape de urina. Lembram que eu falei que é um conjunto, né? A diástase nunca acontece só... claro, ela aparece aqui, mas ela não está só aqui. Ela tem todo um contexto e o assoalho pélvico é a base do nosso corpo. E aí, provavelmente, quem tem diástase tenha uma fraqueza de assoalho pélvico. E aí não consegue segurar o xixi. E muita gente acha que é normal espirrar, tossir, pular e perder algumas gotinhas de urina. Não é normal, gente. Nenhuma perda de urina é normal. Pode ser comum, pode estar muito comum, acontecer muito, mas não é normal, tá? Então precisa buscar ajuda, precisa fortalecer essa região. Então é comum que mulheres com diástase também tenham perda urinária. Eu, por exemplo, eu não tive diástase no meu pós-parto.
Porém, eu desenvolvi incontinência urinária por uso incorreto da cinta modeladora. Eu usei cinta modeladora porque eu achava que aquilo ia ajudar a reduzir a minha barriga, afinar a minha cintura. E bem, no fim das contas, eu acabei desenvolvendo uma incontinência urinária pelo uso incorreto da cinta. Depois, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre cinta, tá? Então, dores nas costas, eu já falei, é muito comum. Escapes de urina ou perda urinária mais grave. Então, essas duas coisas são muito comuns. Outra coisa, aquele aspecto da barriga parecendo que ainda está grávida. E aí, depende de onde está essa diástase. Esse espaçamento, gente, ele pode acontecer mais na região do umbigo, e aí você vai ter aquela barriguinha mais protusa. Ele pode acontecer, esse espaçamento maior, pode acontecer na parte superior ao umbigo, e aí a sua barriga vai ter aquela aparência de estômago alto, que o pessoal chama, é mais acima, né? Você pode ter a diástase infraumbilical, esse espaçamento acontecer aqui para baixo, e aí dá origem àquela barriga mais estilo pochete. Ou ela pode ser completa, de cima a baixo, e aí fica com aquela aparência de barriga de grávida. Ou seja, seu bebezinho já nasceu, já fez 1 ano, e você continua com aquela barriga parecendo de grávida. Então, de acordo com a localização da diástase, vai produzir barrigas diferentes. Então, a questão estética, gente, esse é, assim, um calo muito forte para as mulheres que têm diástase. Por quê? A gente quer se ver bonita, né? Ninguém gosta de se olhar no espelho e não gostar do que vê. A gente gosta de se olhar, de se sentir bem, de colocar uma roupa, a roupa cair bem, você não tem que ficar usando cinta modeladora, calcinha, apertando, shortinho por baixo para você poder colocar um vestido, né? Então, essa é uma dor muito comum também. Não é uma dor física, mas é uma dor porque saúde plena envolve você se sentir bem com você mesma, você gostar do que você vê no espelho, né? Então as mulheres ficam muito tristes com isso. Então a aparência do abdômen fica, não vou dizer feia, mas fica estranha. As mulheres falam muito assim, minha barriga tá estranha, minha barriga não tá normal, né? Então essa é uma coisa muito comum também. Tem mais coisas, tá? Como não existe uma contenção, essa parede abdominal não está funcionando plenamente, toda a parte interna, os órgãos e vísceras, eles também vão ter uma dificuldade para funcionar. Então é comum que elas tenham constipação, que é prisão de ventre, problemas gastrointestinais, problemas digestórios, problemas com refluxo, por exemplo, tá? E outras coisas vão surgindo. Por quê, gente? O nosso corpo, ele foi feito perfeitamente. Ele foi construído perfeitamente. Quando a gente deixa que uma falha dessa, que um problema desse, como a diástase, fique ali por muito tempo, isso começa a sobrecarregar todos os órgãos, todos os tecidos, e aí o corpo vai se adaptando, tentando viver naquela nova realidade, só que isso prejudica o funcionamento dos nossos órgãos, das nossas vísceras. Então a mulher começa a ter outros problemas. Então vou recapitular, porque tem gente entrando. Dores nas costas, pode sim estar presente em quem tem diástase, escapes de urina, tá? As dores tanto faz na região lombar, na região superior, dores nas costas como um todo, tá? O escape de urina que eu falei, a questão da barriga, essas várias formas diferentes, barriga de pochete, estômago alto, barriga pra frente, barriga de grávida, né? Então comprometendo o seu bem-estar, né? O seu bem-estar pleno também é um problema. Essa questão de intestino, de funcionamento de órgãos e vísceras, intestino, sistema gastrointestinal, tudo isso vai piorando, vai se agravando. E quanto mais tempo você deixar passar, os meus cachorros estão brigando, quanto mais tempo você deixar passar, é pior. Então, eu já tive alunas com filhos, tipo assim, o filho já tem 30 anos, e ela vinha carregando aqueles problemas há 30 anos sem saber que aquilo tinha solução. Porque ninguém disse pra ela que aquilo era uma diástase. Então ela fez massagem, ela fez vários tratamentos estéticos, ela fez várias coisas e não teve solução para aquilo. Porque ela não sabia o que era e, não sabendo o que era, foi fazer pilates, foi fazer natação, foi fazer um monte de coisa e não conseguiu resolver. E ela era extremamente infeliz com aquilo. E a gente conseguiu melhorar. Mesmo ela sendo uma senhora, uma pessoa mais velha, o filho já tendo 30 anos. Mas não quer dizer que porque o filho dela tinha 30 anos, que você vai esperar 30 anos. Não.
Quanto antes você começar a cuidar disso, melhor.